Olá pessoal, vamos para o nosso quarto bloco de ensino não presencial de bioquímica. Como eu falei no último bloco, agora nós vamos para uma próxima parte da disciplina, onde nós vamos estudar as vias metabólicas principais para o funcionamento das células e do organismo como um todo. Hoje nós vamos ver a via principal de degradação da glicose para a geração de energia, chamada glicólise, e uma das vias posteriores, ou seja, o produto da glicólise, o produto da degradação da glicose, o caminho que esse produto segue em várias vias metabólicas que a gente chama de vias fermentativas. Muito bem. Pessoal, então a glicose é o combustível principal dos organismos. O que eu quero dizer com isso? É que, a partir da glicose, principalmente através da via glicolítica, ocorre a principal forma de obtenção de energia para muitos organismos e uma das formas principais de fonte de energia para vários organismos. Então, vários organismos têm várias formas, várias vias bioquímicas, várias vias energéticas, sendo a glicólise uma delas, uma das principais. Outros organismos ou outras células só têm a glicólise como forma principal de obter energia para converter ADP em ATP. Essa história do ATP, vocês já viram em citologia, o ATP é uma molécula intermediária que vai se acoplar a reações bioquímicas que necessitam de energia para acontecer. Então, como a reação que gera energia não é viável que ela aconteça sempre junto com a que precisa de energia, o corpo se vale das moléculas de ATP para levar a energia para a reação que precisa. Então, as moléculas de ATP estão dispersas pela célula, dispersas pelos ambientes celulares, se acoplando a reações que precisam de energia para acontecer. E, da mesma forma, os ATP são renovados em reações que geram energia, as reações das vias bioquímicas energéticas, e a glicólise é uma das principais. Então, a glicólise, que é a quebra da glicose em 2 piruvatos, é uma via bioquímica energética importante para a conversão de ADP em ATP. Só para estabelecer aqui que a glicose, ela participa de várias vias bioquímicas que nós vamos ver, é um carboidrato importante, é a matéria-prima, é o substrato inicial para várias vias bioquímicas, tanto vias anabólicas, vias de construção, tanto quanto vias catabólicas, vias de degradação, vias de formação de moléculas menos complexas que a glicose. Então, aqui são 4 grupos principais de vias bioquímicas que a glicose participa. Se a gente pegasse aqui, o desenho aqui no canto, a gente tem das vias que partem para cima, são as vias anabólicas, são as vias de construção. Então, a glicose é a matéria-prima, é o substrato inicial para vias de construção de moléculas mais complexas, de polissacarídeos de armazenamento, como, por exemplo, o quê? Glicogênio, amido, sacarose, mas também é a base para a formação de glicopolímeros, ou seja, polímeros, moléculas complexas e estruturais também, como, por exemplo, a celulose. Então, existem várias vias bioquímicas de síntese de polímeros, ou seja, moléculas complexas, grandes, que têm como base o quê? A molécula de glicose. A glicose também, gente, serve de base para vias o quê? Catabólicas, ou seja, vias no qual a glicose é o substrato inicial e o produto final é mais simples que a glicose. Hoje nós vamos ver várias dessas vias, as vias fermentativas e a via glicolítica, no qual a glicose é transformada em quê? Em piruvato, 2 piruvatos, moléculas mais simples que a glicose. Mas existem outras vias também, outra muito importante, é a via de pentose fosfato, no qual é gerada a ribose, que é a base para os ácidos nucleicos que nós vimos lá na aula de construção do ácido nucleico,
O ácido nucleico tem 3 componentes básicos, que são os fosfatos, a ribose e a base nitrogenada. E essa ribose que compõe o nucleotídeo vem dessas vias de degradação da glicose aqui. Então, a glicose é uma molécula central do metabolismo, serve de base para formar moléculas mais complexas, também serve de base para quebra, né, e formar moléculas menores, e muitas dessas vias geram energia também, são vias energéticas. E nós vamos ver agora uma dessas vias energéticas muito importante, que é a glicólise. Então, a glicólise, gente, é uma via universal muito simples. Por isso que nós começamos a estudar o metabolismo didaticamente pela glicólise, porque é uma via fácil de ser compreendida. É uma via de apenas 10 reações. E essas 10 reações ocorrem numa via linear. A gente viu na aula passada de metabolismo que são vias lineares. Essa via linear de 10 reações começa com uma glicose e termina com 2 piruvatos. Essas 10 reações, didaticamente, são organizadas em 2 fases. Uma fase que é chamada de preparatória, onde há consumo de energia, e depois uma fase chamada fase de pagamento, onde há liberação de energia, a liberação de elétrons também, que a gente chama de fase de pagamento. Se a gente fazer o balanço entre a fase que consome e a fase que gera, a fase que gera é maior do que a que consome, então o balanço energético é favorável. Mas é um balanço energético muito pequeno, né? O saldo é muito pequeno, são apenas 2 ATPs por molécula de glicose, certo? A glicólise, gente, é a única via energética de muitas células, como, por exemplo, os glóbulos vermelhos, as células que vão formar os tubérculos, né? Que são as células que vão estocar energia, né? Estocar amido para as plantas, tecidos vegetais submersos e muitos organismos que não consomem oxigênio. Então, a via glicolítica não consome oxigênio, apesar de gerar pouca energia, é uma via rápida e que não demanda oxigênio. Então, essa é uma via muito utilizada pelos micro-organismos anaeróbios e pelos glóbulos vermelhos, lógico que eles não podem consumir o oxigênio que eles transportam. Então, a adaptação do eritrócito foi feita para isso. Bom, então aqui só mostrando que a glicólise é a via que leva da glicose ao piruvato, e depois esse piruvato pode seguir caminhos diferentes. Hoje nós vamos ver os caminhos fermentativos, os caminhos que não utilizam oxigênio. Na próxima aula nós vamos ver o caminho do ciclo do ácido cítrico, a via aeróbica, que gera muita energia, mas é uma via mais longa e consome oxigênio. Ok? Então, essas vias fermentativas, elas são muito importantes para nós, porque o produto final dessas vias fermentativas tem muita importância para a vida humana. Por exemplo, várias bactérias, ao desempenharem suas vias fermentativas, transformam, por exemplo, o piruvato em ácido lático, muito importante para a indústria de alimentos. A gente tem o quê? Algumas leveduras que transformam o piruvato em etanol, é a base da produção de etanol nas usinas de álcool, né? Aqui em Bambuí a gente tem uma. A gente tem outro grupo bacteriano que transforma o piruvato em ácido propiônico, isso vai conferir um sabor muito importante para vários tipos de queijos. Por outro lado, a gente tem outras bactérias que transformam o piruvato não em ácido lático, ácido propiônico, e sim ácido butírico, que vai causar um sabor muito característico, muito ruim nos alimentos. Então, é um deteriorante de alimentos. Escherichia e salmonella também podem produzir ácido lático, ácido acético, gás, né? A gente vê que vários coliformes, inclusive aqui as enterobacteriais, vão produzir o quê? Além de ácido lático, vão produzir muito gás, vão produzir acetoína, vai produzir etanol. Então, a gente vai ter o quê?
vários prejuízos causados pelo metabolismo fermentativo de várias bactérias e vários benefícios produzidos da fermentação de outros grupos bacterianos. Não é isso? Então, isso é muito importante para a indústria de alimentos. Bom, vamos para a glicólise, então. A primeira fase é a fase preparatória, uma fase que é consumo de energia, e ela é composta de 5 reações. Vamos ver essas reações passo a passo. A primeira reação é uma reação de fosforilação da glicose, onde a glicose vai receber o quê? Um grupo fosfato de quem? Do ATP. Então, o ATP vai fornecer um grupo fosfato para a glicose. Então, a glicose passa de glicose para glicose 6-fosfato, porque ela vai ganhar um fosfato no seu carbono 6. Então, trata-se aqui, gente, de uma reação de transferência de grupo funcional, no caso aqui é um fosfato. A glicose 6-fosfato, então, vai passar pela segunda reação, que é uma reação de isomerização, no qual o quê? O anel, que estava em forma de pirano, se transforma num anel em forma de furano. A gente viu que o quê? Os carboidratos cíclicos podem se organizar em anéis e esses anéis podem se estabelecer de duas formas, nessa forma hexagonal ou na forma pentagonal. O que acontece agora é que a enzima aqui chamada fosfohexose isomerase vai promover, junto com o seu cofator o magnésio, um rearranjo na molécula, transformando o quê? A estrutura hexagonal na estrutura pentagonal, tirando o carbono 1 do anel. Olha lá. Antes o carbono 1 fazia parte do anel, agora o carbono 1 ele sai do anel, tornando esse carbono 1 suscetível a sofrer a próxima reação da glicólise, que é o quê? A incorporação de mais um grupo fosfato agora no carbono 1. Então, a primeira reação foi a transferência de um grupo fosfato, a segunda foi uma isomerização, uma mudança estrutural, e a terceira reação é a incorporação de mais um grupo fosfato. Então, a molécula que tinha ganhado um fosfato na primeira reação, na terceira ela ganha mais um, e aí vira a frutose 1,6-bifosfato. Notem que nessas duas reações há consumo de 2 ATPs. Então, é uma fase que consome ATPs. 4. Aqui ocorre o quê? A quebra da molécula agora de frutose, Não é mais a glicose, porque ela foi isomerizada lá na segunda reação. Então, a frutose ela é quebrada. Então, ela é uma molécula de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ela é quebrada em duas moléculas de 3. A de hidroxicetona-fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Então, aqui a gente tem o quê? Uma quebra da molécula. Notem que essa quebra não é por hidrólise, tá? Então, a molécula não foi hidrolisada. E aí, a quinta reação da glicose ela vai acontecer só com uma dessas duas moléculas. Ela vai acontecer apenas com a de hidroxicetona-fosfato. Ela vai ser isomerizada, ela vai ser rearranjada para formar o gliceraldeído 3-fosfato. Então, ocorre o quê? A transferência da carbonila do carbono 2, que está aqui, para onde? Para o carbono 1, que está aqui em cima. Então, ela passa de cetona e passa a ser um aldeído, formando 2 carboidratos agora iguais, 2-gliceraldeído 3-fosfato. Aí o outro já tinha sido formado na reação 4. Então, ao final da reação 5, eu tenho 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Ok? Então, a primeira fase, o que acontece? A glicose
termina em 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, e nesse processo foram consumidas 2 moléculas de ATP, uma na reação 1, uma na reação 3, ok? Começa-se então agora a segunda fase, a fase de pagamento, a fase que libera energia e elétrons. Então a primeira coisa que acontece com o gliceraldeído 3-fosfato é o quê? Ela vai ser oxidada, notem, e ao mesmo tempo ela vai ganhar um fosfato a mais. Então o gliceraldeído 3-fosfato tem um fosfato, ele ganha um fosfato e perde 2 elétrons para o NADH, que é um aceptor eletrônico. E aí o NAD+ se transforma em NADH. Então essa molécula de gliceraldeído 3-fosfato perdeu 2 elétrons e ganhou um fosfato. Esse fosfato é inorgânico, a gente chama de PI, ele não vem do ATP, ele vem solto no meio ali. E a enzima é capaz de quê? De catar esse fosfato e incorporá-lo na molécula de gliceraldeído. E aí o gliceraldeído que só tinha um fosfato vira bifosfato. Ele deixa de ser gliceraldeído porque ele perdeu 2 elétrons, e aí ele é chamado agora de 1,3-bifosfoglicerato. Então aqui acontecem 2 coisas ao mesmo tempo. A molécula é oxidada e é incorporada nela mais um fosfato. No passo 7, o que vai acontecer? Um desses fosfatos que a molécula tem, ela tinha 2, vai ser transferido para uma molécula de ADP. E o ADP, quando ele ganha o fosfato, ele forma uma molécula de ATP. Então é nesse passo que eu formo um ATP. Se a gente pensar que ao final do passo 5,2, gliceraldeído 3-fosfato foram formados, o que está acontecendo nessa linha que eu estou mostrando aqui, está acontecendo simultaneamente com o outro gliceraldeído 3-fosfato. Então, o que está acontecendo aqui, está acontecendo de forma dobrada. Então, se eu estou falando que está formando um ATP aqui, na verdade estão sendo formados 2 ATPs. O que está acontecendo aqui e na outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato que foi formada no passo 5. Então, o que acontece no passo 7? Um dos fosfatos que ele ganhou lá no passo 6 vai ser incorporado aonde? A molécula de ADP formando um ATP. E a molécula que tinha 3 fosfatos, tinha 2 fosfatos, ficou com apenas 1. No passo 8, o que vai acontecer? Eu vou promover um rearranjo estrutural na molécula, de maneira que o fosfato que estava aqui no meu carbono 3 vai ser transferido para o carbono 2. Olha aqui, ó. Então, o fosfato sai do carbono 3 e vai para o carbono 2, tornando a molécula mais suscetível a sofrer a próxima reação. Nessa próxima reação, o que vai acontecer? A molécula vai ser desidratada, ou seja, ela vai perder OH e H+. Ela vai perder esse H na forma de H+, e esse OH na forma de OH-. E esses 2 carbonos vão se reorganizar, formando uma ligação dupla, olha só. Formando agora o fosfenol piruvato. O fosfenol piruvato ele tem uma estabilidade muito frágil, tornando essa molécula extremamente suscetível a sofrer a próxima reação, que é o quê? Que é a transferência do último fosfato que ele tinha para onde? Para uma molécula de ADP. E aí o ADP, ganhando um fosfato, se transforma em ATP. E o produto final é uma molécula sem fosfato, chamada piruvato, que é o produto final da glicólise. Considerando que isso também está acontecendo paralelamente com uma molécula igual, eu, em vez de formar um ATP, na verdade estou formando 2. Se a gente pensar que lá no passo 7 eu já tinha formado mais 2 ATPs, o balanço final da glicólise é o quê? Eu começo gastando, né? Eu gastei 2 ATPs e gerei 4 ATPs. Então, o balanço final, né?
é de quê? É de 4 menos 2, que é igual a 2 ATP por glicose. Ok, gente? Então, o balanço final da glicólise é a geração de 2 ATPs, né? Gero 4, mas gastei 2. Mas é importante que vocês vejam também que lá no passo que eu coloquei aqui como passo 6, também são formadas moléculas de NADH que serão importantes para o outro passo gerador de energia também, importante para as células que vão fazer a parte aeróbia, ou seja, que consome oxigênio da geração, como as vias energéticas de geração de energia aeróbias. O NADH tem um papel importantíssimo e na glicólise eu formo 2 moléculas de NADH. Ah, mas você está mostrando aqui que só está formando uma. Vocês têm que lembrar que, paralelamente, está acontecendo a mesma coisa com o outro gliceraldeído-3-fosfato. Então, o que a gente tem de importante, de fato, na glicólise? Primeira coisa, o que entra e o que sai. O que está entrando na glicólise é uma glicose. O que está saindo são 2 piruvatos. Então, entra uma molécula de 6 carbonos e sai 2 de 3. O que é gerado na glicólise? Gera-se 4 ATPs e 2 NADHs. Mas como eu consumi 2 ATPs durante o processo, o balanço é 2 ATPs, 2 NADHs. Ok? Então, se a gente fizer um balanço, eu estou entrando com uma glicose, 2 NAD+, 2 ADPs e estou saindo com 2 piruvatos, 2 NADHs, 2 ATPs. Esse é o balanço final da glicólise. Repetindo, ao final dessa via de 10 passos, eu peguei uma glicose e gerei 2 piruvatos. Juntamente com essa molécula final, essas 2 moléculas finais, eu converti 2 ADPs em 2 ATPs e eu converti 2 NAD+, em 2 NADHs. Ok, gente? Esse é o balanço da glicólise. O que nós vamos ver a partir de agora é o que acontece com esses piruvatos. Mas antes disso, é importante a gente ver que a gente não ingere só glicose. A nossa fonte principal de carboidratos é o que, gente? É amido, né? Das massas, né? Então a gente come muito arroz, a gente come muita farinha de trigo, as massas baseadas em farinha de trigo, etc, etc. Tudo isso é riquíssimo em amido. Outra fonte de carboidratos que a gente ingere é a lactose, né? Através dos produtos lácteos e do próprio leite. E outra fonte é a sacarose, que vem de quem? Do açúcar. Então, os produtos, os doces, etc., são ricos em açúcar. E quando a gente ingere esses materiais todos, o que acontece? As salivas e as enzimas digestivas todas que nós temos no nosso trato digestivo vão converter o quê? Todo esse material em glicoses, mas também em quê? Em trealose, em maltose, em dextrina, né? Que são moléculas intermediárias, ou seja, são outros sacarídeos que não são ainda a glicose. O que vai acontecer nesse processo durante a digestão dessas moléculas que não são a glicose propriamente ditas, né? São moléculas intermediárias, é o quê? É a transformação dessas moléculas intermediárias todas em quê? No fim, em moléculas de glicose ou frutose, no caso que apresenta sacarose, e galactose, no caso da lactose, que aí então são absorvidos e entram na nossa corrente sanguínea. Então, no fim, gente, a gente pode até ingerir vários tipos de
sacarídeos, né? Tanto polissacarídeos como o amido, quanto alguns disacarídeos como lactose ou sacarose. Porém, essas moléculas vão passar por processamento, né? Vão ser digeridas, ou seja, vão sofrer reações químicas, e o que a gente, na verdade, está absorvendo, ou seja, o que passa para a corrente sanguínea, na verdade, são as glicoses, a frutose e a galactose, basicamente, se a gente pensar numa dieta normal da sociedade ocidental que a gente tem hoje. Ok? Vários outros tipos de polissacarídeos, gente, não são quebrados. E são o quê? Eliminados junto com as fezes, na forma de fibras, etc. Ok, gente? Então, a gente tem o quê? Várias fontes de glicose que a gente se alimenta, mas além dessa fonte de glicose que a gente se alimenta, a gente tem a nossa reserva energética, que é o glicogênio, que é uma molécula montada, a gente já viu isso em aula de carboidratos, pela união de várias glicoses que a gente vai usar quando a gente está em jejum. Então, várias dessas moléculas a gente vai utilizar enquanto está fazendo a digestão, ou seja, a gente está absorvendo. O excesso imediato a gente vai converter em glicogênio e em jejum a gente vai consumir parte desse glicogênio. Lembrando que há um equilíbrio dinâmico ali, né? A gente não vai gerar e imediatamente gastar. A gente vai gerar algumas e vai gastar aquelas que já estavam prontas, gerando um equilíbrio dinâmico de glicogênio. Então, no glicogênio, quando isso for disparado hormonalmente, esse glicogênio vai ser mobilizado para a quebra, e aí as extremidades do glicogênio vão ser quebradas, né, as ligações glicosídicas, liberando quem? As glicoses para o processo de glicólise. O que eu quero dizer com isso tudo? Pela ingestão ou dos glicogênios estocados, nós vamos obter glicose ao longo do dia. E essas glicoses vão cair aonde? Primariamente nas vias glicolíticas, que vão quebrar a glicose em piruvatos. Ok? Então, gente, isso aqui é só um exemplo de que a via glicolítica é extremamente importante, porque ela vai receber o quê? Tanto a glicose, que é o carboidrato principal, mas também ela pode receber, por exemplo, a frutose, que a gente viu que a gente absorve frutose. Aí essa frutose não precisa ser convertida em glicose, porque a gente viu que na glicólise, a glicose é transformada no passo 2 em frutose. Então, o que acontece? A frutose já entra no meio do processo. Por exemplo, existe um outro monossacarídeo aqui, que é a manose. A manose, então, é transformada já direto em frutose e ela já entra no meio do processo. Outra coisa que pode acontecer é essas frutoses passarem para uma via alternativa que transforma essa frutose direto em gliceraldeído. E aí esse gliceraldeído já entra no meio do caminho da glicólise. O que eu quero dizer com essa história toda, gente, é que esses monossacarídeos que a gente absorve, ou eles entram na via glicolítica pelo início, ou seja, eles são transformados em glicose e a glicose é processada, ou entram como frutose no meio do ciclo, ou entram como gliceraldeído 3-fosfato. Por exemplo, os triglicerídeos são formados por ácidos graxos, mas também pelo glicerol. O glicerol pode ser convertido em gliceraldeído e entrar pelo meio do ciclo, já direto na fase de pagamento, na fase que gera energia, sem passar pelos processamentos iniciais. Então, apesar da via glicolítica, essa via de 10 passos, ser um processo universal, várias moléculas podem entrar não pelo passo inicial na forma de glicose, mas já, por exemplo, na forma de frutose no meio do ciclo,
ou na forma de gliceraldeído ali, já no passo 6. Por exemplo, quando eu tenho glicerol convertido em gliceraldeído. Ok, pessoal? Muito bem. Essa glicose, essa quebra da glicose é regulada pelos níveis de ATP na célula. Então, os níveis de ATP na célula é que vão definir quanto que as vias glicolíticas vão estar ativas. Então, se eu tenho muito ATP na célula, eu não preciso gerar mais ATP. Eu posso pegar essa glicose e gerar moléculas de armazenamento, o glicogênio. Lembrem-se que o quê? A glicose pode ser matéria-prima tanto para vias de construção quanto para vias de quebra, como a glicólise. Então, essa glicose pode seguir tanto o caminho da construção quanto o caminho da quebra. O que vai definir é o ambiente celular. Se o ambiente celular já está rico em ATP, por exemplo, naquele momento que você está fazendo a digestão, você está rico em glicose, já quebrou glicose para valer, o meio celular não precisa de mais ATPs, porque já está em excesso, entrou muita glicose. Então, eu não preciso quebrar essa glicose o tempo inteiro. Então, o que acontece? São esses próprios níveis de ATP na célula que vão o quê? Inativar enzimas do processo. As enzimas do passo 3 e do passo 10. Então, se eu bloqueio o passo 3, eu paro na frutose. E a glicólise não anda. O que vai acontecer ali? Essas moléculas vão seguir o caminho da via de construção. E aí essas moléculas vão formar moléculas mais complexas, como, por exemplo, o glicogênio, no caso dos animais, ou amido, no caso das plantas. Então, as vias de quebra e de construção, elas são reguladas pelo ambiente celular. Entenderam? Bom, agora vamos pensar no piruvato. Esses piruvatos podem seguir dois caminhos que eu falei para vocês. Esses caminhos são determinados pela disponibilidade ou pelo uso de oxigênio. Então, a célula pode ter um mecanismo enzimático, um mecanismo metabólico adaptado para usar oxigênio ou não utilizar oxigênio, né? Existem, por exemplo, várias bactérias ou leveduras cuja composição bioquímica, cujo metabolismo não é adaptado para o uso de oxigênio. Então, o caminho do piruvato é para vias que não usam oxigênio. Existem outras células, como, por exemplo, o hepatócito, uma célula no meu intestino, que seja. Essas células têm toda a maquinaria para o uso do oxigênio para quebrar esse piruvato. Então, o piruvato vai seguir dois caminhos de acordo com a disponibilidade de vias que a gente chama de anaeróbias, que não utilizam oxigênio, e vias aeróbias, que utilizam oxigênio. Hoje nós vamos seguir o caminho das vias anaeróbias, que a gente chama de vias fermentativas. Na próxima aula nós vamos ver o caminho que o piruvato segue quando a via bioquímica, o ambiente celular ali, é adaptado para utilizar o piruvato com a presença do oxigênio. Nós vamos ver aí que é o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, que gera muita energia. Muito bem. Então, quando eu quebro a glicose em piruvatos, o que vai acontecer? Vai ocorrer que eu vou ter a transformação do NAD+, em NADH lá no passo 6. Vocês lembram disso? Então, se eu só fizer glicose em piruvato, glicose em piruvato, glicose em piruvato, o que vai acontecer? Meus níveis de NADH vão cair e os meus níveis de NAD+. Meus níveis de NAD+, vão tender a cair e meus níveis de NADH vão tender a subir. Qual que é a consequência disso? O passo 6 necessita para acontecer um cofator chamado NAD+. Então, à medida
que eu consumo os NAD+ no ambiente celular, a glicólise vai o quê? Diminuindo a sua taxa. Por quê? Porque vai faltar matéria-prima. Vai faltar o cofator para a enzima do passo 6. Então, eu tenho que arrumar um jeito de quê? De transformar os NADHs de volta em NAD+, para que esses NAD+ estejam disponíveis para funcionarem como cofatores da reação do passo 6. Então, as vias fermentativas, elas se utilizam disso. Elas são vias que vão renovar os NAD+, ou seja, vão pegar os elétrons do NADH, incorporar numa nova molécula, um derivado do piruvato, e, como consequência, gerar novos NADHs, que são indispensáveis para o passo 6 da glicólise. Então, vamos repetir. Para que o passo 6 da glicólise aconteça, eu preciso tanto da enzima quanto do cofator. O cofator da enzima do passo 6 é o NAD+. Ponto. Então, eu preciso sempre de NAD+ no ambiente celular. Porém, a glicólise, que é a fonte de energia para vários organismos que não utilizam o oxigênio, tem como consequência diminuir os NAD+ da célula, porque ela vai utilizá-los no passo 6. Então, se eu não arrumar um jeito de reciclar os NADHs, formando de volta os NAD+, a glicólise vai ficar ocorrendo em taxas muito baixas. Por quê? Porque vai faltar o cofator. Como que as células resolvem isso? Elas vão criar vias que utilizam os elétrons do NADH, incorporando esses elétrons em moléculas que derivam do piruvato, que é o produto da glicólise, renovando a quantidade de NAD+. Então, a fermentação ela é importante para que a glicólise não pare. E ela faz de que maneira? Transformando os NADHs em NAD+ de volta, para que esses NAD+ sejam utilizados como cofatores do passo 6 da glicólise. Vários tipos de reações, várias vias bioquímicas podem fazer esse papel de absorver os elétrons do NADH, liberando de volta os NAD+. Porém, as mais comuns e mais bem estudadas são as vias que lá no final geram o ácido lático ou as vias que geram lá no final o etanol. Mas existem várias possibilidades, dependendo da célula ou do organismo, de acordo com o seu conjunto de enzimas que existem dentro daquele ambiente celular. Né? Então, eu posso formar etanol, eu posso formar lactato, eu posso formar acetil-CoA, eu posso formar alanina, eu posso formar oxalacetato. Então, esse piruvato pode seguir vários caminhos distintos. Vai depender do quê? Da maquinaria enzimática possível que existe naquele ambiente celular e da disponibilidade de nutrientes que estão, de outras moléculas que estão ali, incluindo os cofatores. Vamos falar da fermentação lática, que é muito simples. Na fermentação lática, é uma via de um único passo e muito eficiente. O piruvato vai ser transformado em ácido lático ou lactato. E aí, como que vai acontecer isso? O piruvato vai ganhar o quê? Os 2 elétrons do NADH, liberando o NAD+. Lembrando que a via fermentativa, o único objetivo dela é o quê? É voltar com os NAD+, para que eles voltem para a glicólise. Então, aqui, ó, o piruvato é reduzido. Então, essa é uma reação de redução do piruvato. E nessa redução do piruvato, ele é transformado em lactato. Então, o produto final dessa via de um passo é o quê? É o lactato
com a liberação do NAD+, que vai ser utilizado de volta no passo 6 da glicose. Ok? Esse ácido lático é importantíssimo para os processos lácteos, né? Porque eles são utilizados na indústria de alimentos. Tem várias bactérias que são inoculadas ou bactérias que são já endógenas do processo, ou seja, já existem lá no ambiente de produção do produto lácteo, por exemplo, o queijo. E o que vai acontecer? A produção desse ácido, esse ácido lático, vai tornar o pH do meio extremamente rico em H+, e o que vai acontecer? Isso vai mudar a estrutura do ambiente, promovendo as transformações do leite naquela estrutura que a gente chama de coalhada, né? A estrutura que era líquida, formando uma estrutura semissólida ali, ok? Nos músculos, né, as nossas células musculares também realizam a fermentação lática e essa redução no pH causa um desequilíbrio químico ali da célula do músculo que vai gerar sensações de dor e cãibra que a gente tem, ok? Outro tipo de fermentação possível é a fermentação alcoólica, onde o piruvato, através de uma via de apenas 2 passos, gera um produto final que é o etanol. Então, no primeiro passo, o piruvato é descarboxilado, ele perde esse grupo ácido aqui que ele tem, formando uma molécula chamada acetaldeído de 2 carbonos. E esse acetaldeído é que é o quê? Reduzido. É ele que vai ganhar os elétrons do NADH, gerado lá no passo 6, para liberar o quê? O NAD+, tão importante para a glicólise. Quando o acetaldeído é reduzido, ele ganha os 2 elétrons, ele se transforma em quê? Em etanol. E esse etanol, que é o quê? É o etanol dos vinhos, é o etanol da cerveja e também é o etanol dos tanques de fermentação das usinas de álcool. Então, as usinas de álcool pegam aquela sacarose gerada no processo da moagem da cana, fazem um tratamento de eliminação de micro-organismos não desejados, que vão, por exemplo, transformar essa sacarose em ácido acético, essa sacarose em ácido lático, não tem valor nenhum, para que caia num tanque onde lá dentro existem várias leveduras que vão transformar esse açúcar todo em quê? Em etanol. Então, o processo de produção de álcool nas usinas, gente, é basicamente isso. Você moe a cana liberando ali o quê? A sacarose, que é a molécula de açúcar abundante no caldo da cana. Esse processo passa por todo um tratamento para matar, gente, as bactérias e fungos e outros organismos que vão converter esse açúcar em outras coisas que não é etanol, inclusive ácido lático. E aí, depois esse material, que teoricamente seria inerte, mas é muito difícil de se tornar inerte na indústria, encontra com as leveduras que estão no tanque, que vão fazer esse processinho aqui. De quê? De quebra da glicose em piruvato, lá na glicólise, e também que a transformação do piruvato em etanol para que a glicólise não pare. Então, gente, é isso que acontece quando você está produzindo vinho, produzindo cerveja e produzindo etanol na usina. Ok? 2 passos apenas. Descarboxilação e quebra da ligação aqui. E depois redução do acetaldeído, transformando ele em etanol. Para fechar aqui essa história, existe uma outra via de utilização da glicose, de quebra da glicose, que não é para gerar energia, não é para gerar piruvato, é para formar os carboidratos de 5 carbonos, a ribose, que vão formar os nucleotídeos. É a via de pentose fosfato. Ela é uma via linear, muito simples,
formada por apenas 4 passos. Nela eu tenho a glicose 6-fosfato, ou seja, a molécula já ganhou um fosfato lá no início do processo. Aqui ela é oxidada, notem que o NADP+, se transforma em NADPH, então a glicose 6-fosfato perde elétrons para o cofator da enzima, se transformando nessa molécula fosfogliconolactona. Essa molécula sofre depois o quê? Uma hidratação, ela vai ganhar um OH e um H+, se transformando agora no fosfogliconato. Esse fosfogliconato vai sofrer o quê? Uma nova oxidação, ou seja, vai perder 2 elétrons para o NADP+, formando o NADPH, e também vai perder o seu grupo ácido aqui em cima. Ela vai ser descarboxilada. E aí essa molécula de 6 carbonos assume a forma de 5 carbonos, que é a ribulose 5-fosfato. O último passo é uma isomerização da ribulose, transformando-se em ribose. O que aconteceu aqui? Essa molécula, que era uma cetona, ou seja, a carbonila estava aqui no carbono do meio, ela passa para onde? Para a ponta, formando o aldeído aqui, a ribose 5-fosfato. Lembrando que essa ribose vai tender a se ciclizar depois, formando um anel pentagonal, um anel furano. Essa molécula de ribose é a base para eu formar os meus nucleotídeos depois. Beleza, gente? Fechamos essa nossa aula. Na próxima aula nós vamos ver o que acontece com os piruvatos depois, quando a gente tem vias aeróbias, presença de oxigênio. Beleza? Encontro vocês na próxima aula.